tocai a trombeta e ajuntai os escolhidos. O texto bíblico de Mateus, no capítulo 24, no verso 29 adiante, diz assim: Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Imediatamente aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com grande sonido de chofar, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra extremidade dos céus. É com essas palavras que iniciamos a nova série de estudo do canal. Vai falar exatamente sobre a última trombeta. A trombeta, o chofar, que irá mudar a vida de tudo e de todos neste mundo. Tudo irá mudar quando a trombeta tocar. Esse vídeo ele é baseado em 3 partes da Bíblia. E este é o primeiro vídeo de vários outros que iremos falar desde as profecias do Novo Testamento, como vamos ver agora, para iniciarmos e fazermos uma introdução do assunto, como também desde os profetas Isaías e muitos outros que falaram sobre este evento. Depois deste estudo, você entenderá muito melhor o que significa o arrebatamento, o toque da última trombeta, a salvação dos santos, a reunião com o Senhor. Isto fará realmente muito sentido para você depois de estudarmos juntos essas profecias maravilhosas. Vamos iniciar o nosso estudo hoje exatamente no texto de 1 aos Coríntios, no capítulo 15. Estamos usando Bíblia judaica como base desse estudo. Novo Testamento judaico. Ok? Outra coisa importante. A palavra shofar, como vocês veem aqui, ela também pode ser traduzida por trombetas. A palavra no original é shofar, mas também podemos falar trombetas. Eu vou me referir a trombetas e a shofar como sendo a mesma coisa durante todos os vídeos que irão falar sobre isto. Como vocês viram, esta é a parte 1. E teremos várias outras partes. Vocês poderão se localizar exatamente aqui. A capa vai ser a mesma, a arte vai ser a mesma para todos os vídeos. O que vai mudar é apenas a parte do vídeo. Aí vocês olham por aqui. Eu não vou colocar na descrição, somente na capa. Que este estudo sirva para que vocês possam ter conhecimento a respeito da salvação que está assegurada a todos os santos que aguardam ansiosamente nosso Rei poderoso Mashiach. Vamos iniciar. Num piscar de olhos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ou nenhum piscar de olhos, como fala alguma das versões brasileiras. O som, preste bem atenção a isto. Isto é muito importante. Este é um detalhe crucial que é falado aqui em Coríntios. O som do último shofar, ou o som, o toque da última trombeta. Por que essa informação é importante? Porque em Apocalipse, Revelação,
lá fala sobre 7 toques de trombetas. E cada um desses toques representa algo grandioso nos acontecimentos dos últimos eventos na Terra. Também, os 7 toques de trombetas representam a festa das trombetas. Não vamos entrar em detalhes nessas séries de vídeos sobre as festas, mas vamos mencionar, pois teremos uma playlist no canal somente de festas. Como vocês devem saber, o povo de Israel celebravam 7 grandes festas. E as festas dos toques das trombetas era uma das festas importantes que o povo judeu eles celebravam. E como as outras festas na Bíblia do Altíssimo teve o seu cumprimento, por exemplo, a Pêssah, a Páscoa, ela cumpriu-se quando o nosso rei Mashiach morreu por nós e se entregou. Este foi o cumprimento daquela festa. Todas as 7 festas apontam para a salvação que o Mashiach iria dar à humanidade. Como foi dito, a festa de Pêssah representa o seu sacrifício. Como também temos a festa dos pães, sem fermentos, que representa a santificação do povo de Deus, quando o Mashiach irá tirar o pecado da humanidade. Tem mais significados, mas vamos resumir a este. Como também a festa das semanas, a festa das primícias, a festa das semanas, que é a festa das semanas, que são a festa do Pentecostes, como nós conhecemos aqui no Brasil. Sevaot, não é essa palavra. Agora me fugiu aqui. Mas a festa das semanas, ela tipifica aquele evento em que os filhos de Israel subiram no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, em cima do Monte Sinai, antes de receber a Torá, eles ouviram vozes e toques de trombetas alto no monte, na nuvem que desceu com Adonai, com o anjo da aliança, Malahiá. Então, todas essas festas, todos esses eventos, eles nos endireita e nos aponta para algo que o Mashiach irá fazer. Por exemplo, a Pêssah indicou o seu sacrifício, as primícias, sua ressurreição, os pães asmos, a santificação do corpo, da congregação, as semanas, Shavuot, aí agora saiu a palavra, Shavuot, a festa das semanas. Ela tipifica a entrega do Espírito Santo, que é a Torá, que mora no coração de judeus e de gentios, que são filhos de Abraão pela promessa, visto que Mashiach, Yeshua, é ministro da circuncisão, ele circuncidaria também os gentios. Vamos ter um estudo sobre isto. Então, todas essas festas tipificam algo que o Mashiach faria. E não é diferente com as trombetas. As trombetas tipificam exatamente os 7 toques de trombetas que iria acontecer, que vai acontecer. Como vocês perceberam aqui, porque o shofar soará. Então aqui não há dúvida, não tem possibilidade dos shofares, né? Aqui já está no 7º, no último, como mencionou aqui, ó, último. Não existe possibilidade alguma dessas coisas não acontecerem. Então, quando a festa das trombetas, do shofar, iniciar, começa com a primeira e termina na última, haverá várias coisas acontecendo. E o que nós vamos estudar agora é exatamente o último toque, que é o mais importante. É aonde leva a cabo todo o propósito de Deus e toda a revelação
todo o apocalíptico revelado pelos profetas chega ao seu cumprimento e é feito a vontade de Deus, e o reino do nosso Mashiach, ele se inicia no toque da última shofar. E o que acontece mais quando a última shofar, a última trombeta tocar? Bom, o que nós podemos perceber aqui é: os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Então, uma das coisas principais que irá acontecer quando a última trombeta tocar é a ressurreição dos mortos em Cristo. Aí a pergunta é: isto já aconteceu? A resposta é: não aconteceu. Por que sabemos disso? Porque ainda não houve ressurreição dos mortos. Bom, vamos aprofundar um pouco mais e nós vamos ver mais detalhes porque de ainda não ter acontecido. É um evento que esperamos. Aqui diz: e nós seremos transformados. Aqui há um mistério sagrado que o apóstolo Paulo ele nos revela. Se nós subirmos um pouquinho aqui para o verso 52, vamos ver a seguinte informação: eis que vos digo um mistério. Isto é um mistério, isto é um segredo, guardado a muitos e revelado ao apóstolo Paulo, e escrito em Coríntios, capítulo 15, verso 51. Este mistério diz: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. O que significa isto? Significa que alguns serão ressuscitados, os mortos, e os vivos serão transformados. Quando? No toque da última trombeta, no toque do último shofar. Quando o shofar tocar, a sequência é: os mortos que estão em união com o Senhor Yeshua HaMashiach serão ressuscitados. Aqui no livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16, confirma esta explicação. Porque o Senhor, isso aqui é Yeshua, mesmo descerá do céu, com grande brado, com voz de arcanjo, a voz de arcanjo, ao som de quê? Do shofar de Elohim. Então, quando é a última trombeta? Quando é a última trombeta? Quando o Senhor descer dos céus. Lá no livro de Atos, no capítulo 3, fala que os céus têm de segurar, reter Mashiach até o tempo do restabelecimento de todas as coisas. Atos, capítulo 3, verso 19 adiante. O que é o restabelecimento de todas as coisas? A revelação gloriosa dos filhos de Deus, Romanos, como Paulo fala em outra passagem. Tanto o restabelecimento de todas as coisas quanto a revelação gloriosa dos filhos de Deus é o mesmo evento. Como também o toque da última trombeta é o mesmo evento. O que vai acontecer quando a última trombeta soar? Como Paulo falou, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Bom, fato é que os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E aqui, olha, em Tessalonicenses diz: e os que morreram no Mashiach. Então, os mortos que ressuscitarão incorruptível não são todos os mortos. Isso aqui é a primeira ressurreição mencionada nos escritos sagrados. A mesma ressurreição que Yeshua HaMashiach falava nos evangelhos. Uma das irmãs do amigo de Jesus que morreu, fugiu agora o nome dele, é João capítulo 11, a gente esquece às vezes, Marta e Maria, né? Lázaro, lembrei. Então uma das irmãs de Lázaro, quando ela foi falar com o Senhor Jesus, Yeshua,
Ela falou assim: Senhor, se estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Yeshua falou que se ela acreditar, ela veria ele ressuscitado. Aí ela diz assim, ó: Senhor, eu sei que na ressurreição do último dia ele voltará. Então, esta ressurreição do último dia é exatamente a ressurreição que acontece quando Mashiach descer dos céus, como mencionou aqui. Primeiro ele desce dos céus, segundo ele dá ordem ao arcanjo, o arcanjo toca o shofar de Deus, o shofar de Elohim, que é o último shofar. Já foram tocados 6, e agora é tocado o 7º shofar. E nesse shofar, quando ele é tocado, no último toque da trombeta, os mortos se ressuscitam. Os que morreram no Mashiach. Não todos os mortos, não os ímpios, apenas os que morreram e descansaram no Mashiach. Esses ressuscitarão primeiro. E isso significa primeira ressurreição. Já que a ressurreição acontece primeiro, o segundo que acontece é a transformação. Por quê? Porque haverá pessoas fiéis a Yeshua, vivos quando Yeshua voltar. E aqui, olha, descer do céu, ou seja, ele estava no céu, saiu do céu e veio para a terra, desceu dos céus. Então, mesmo que a fera que subiu do mar, ela, como o Apocalipse capítulo 13 menciona, estará fazendo guerra aos santos e os vencendo, muitos ainda viverão. Como o texto lá em Apocalipse fala, né? Todo aquele que for destinado à espada morrerá pela espada, ou aquele que for destinado ao cativeiro irá ao cativeiro, e o que matar pela espada morrerá pela espada. Aqui está a sabedoria e a perseverança dos santos. Aqui está, olha que interessante que diz, aqui está, Apocalipse 13, depois vocês podem ler. Aqui está a sabedoria e a compreensão dos santos. Aonde? Onde está a sabedoria e a compreensão e a perseverança dos santos? Exatamente no ponto em que entendemos que os santos passarão pela grande tribulação e precisarão perseverar. A perseverança contra o animalesco governo que estará matando cristãos desenfreadamente na terra. O profeta Daniel, no capítulo 7, ele menciona essas coisas. Ele fala que o chifre pequeno estará travando guerra aos santos e os vencendo, até que o antigo de dias ele decreta o julgamento, e é o período em que Deus recebe o Mashiach, né? Filho de Deus, recebe o governo, e os santos também recebem o governo. Mas primeiro eles passam pela grande tribulação, os problemas que haverão na terra. E aí aqui ela continua: seremos transformados. Qual é a necessidade da transformação? Todos os vivos que estiverem na época em que Mashiach chegar, pode ser que alguns estejam mutilados, outros encarcerados, outros doentes por causa dos maus tratos, por causa da fome, por causa dos espancamentos. Então, lá em Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, diz que Deus remodelará o nosso corpo humilhado. Romanos capítulo 8. Não vamos ver. Estou citando muitas referências, mas estou mostrando apenas 3 textos, tá bom? Então Deus remodelará nosso corpo humilhado. E isto vai acontecer. Por isso da transformação. Porque é necessário. Por que precisamos da transformação? Porque é necessário que isto que é corruptível. O que é corruptível? O nosso corpo. O corpo pelo qual nós vivemos hoje. Se revista da incorruptibilidade. Ou seja, o corpo que nós temos hoje será revestido da incorruptibilidade. Guardem bem essa palavra, olha. Revista. Por quê? Porque os que serão transformados, eles serão revestidos.
Ou seja, eles não perderão o seu corpo físico. Eles apenas serão remodelados, transformados, revestidos em um novo ser. Isso que é mortal. O que é mortal? O nosso corpo atual. Se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível, o nosso corpo, se revestir da incorrupção, a glorificação, a santificação, e aquilo que é mortal, o nosso corpo atual, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Isso remete a Isaías, Yeshayahu. A profecia fala da morte ser tragada para sempre. Mas o ponto aqui é que isto é apenas para a primeira ressurreição do último dia. Não tem a ver com a outra ressurreição que acontecerá. A ressurreição dos injustos. Agora, vamos continuar vendo aqui, no verso 17 de Tessalonicenses, capítulo 4. Então primeiro acontece a ressurreição dos mortos, que estavam dormindo no Senhor, os que foram fiéis, todos esses que morreram ao longo dos anos, desde o primeiro mártir, Estevão, até o último mártir, na grande tribulação. Vamos continuar, deu uma travada. Vamos continuar. Desculpe a travada, depois eu vou ver se eu corto e edito, se der. Então, desde o primeiro mártir, Estevão, até o último mártir, na grande tribulação, todos os que morreram no Senhor Yeshua HaMashiach ressuscitaram primeiro. O que é a ressurreição? Colocar-se de pé. Então, esses mortos serão ressuscitados. Aonde? Aqui na terra. Aqui na terra. Todos os mortos serão ressuscitados aqui na terra. Não nos céus. Na terra. Por quê? Depois, os que ficarmos vivos, aí nesse caso eles já foram transformados. Os vivos foram transformados. Depois da ressurreição dos mortos, os vivos são transformados. Depois da transformação dos vivos, nós, os vivos, seremos arrebatados ou subir juntamente com eles. Quem? Os mortos. Então, para os mortos subirem junto com os vivos, porque na verdade eles não são mais mortos, eles acabaram de ressuscitar. E ressuscitaram com um corpo de glória, como falou. Aqui, serão ressuscitados incorruptíveis. Eles ressuscitam com o corpo físico e ao mesmo tempo que já ressuscitam com o corpo físico, já são glorificados e são ressuscitados incorruptíveis. Os vivos não, os vivos estão com os corpos carnais, provavelmente muitos mutilados, muitos doentes, esperando Mashiach, nas maiores perseguições que já aconteceram neste mundo, na grande tribulação. E aí, neste momento que os mortos começarem a levantar, quando todos eles forem levantados, já incorruptíveis, os vivos serão transformados em um piscar de olhos, no fechar e no abrir dos olhos. Então vai ser algo instantâneo a transformação. Vai acontecer muito rápido essa transformação.
muito rápido, como piscar de olhos, abrir e fechar de olhos. E aí, olha, todos vivos e ressuscitados juntos serão elevados nas nuvens ao encontro do Senhor nos céus. É o que muitos pensam, né? Muitos ensinam que o arrebatamento é para ir viver no céu, mas não. Eles irão encontrar com o Senhor nos ares, não nos céus. Tem muita diferença isso. Este é um dos detalhes primordiais para entendermos o que vai acontecer. E aí fala, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, quando acontece o arrebatamento, a ressurreição, a transformação, 3 coisas. Primeiro, ressurreição dos mortos em corpos gloriosos. Segundo, transformação dos vivos em corpos gloriosos. Terceiro, tanto vivos quanto mortos que estarão aqui na terra serão elevados. Isso que significa arrebatar. Serão levados às nuvens dos céus. Isso irá acontecer. Esta é a ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição, a ressurreição dos últimos dias. E os vivos, sendo transformados, eles já estarão ganhando o seu galardão também. E todos eles se encontrarão com o Senhor nos ares. Nos ares. Não nos céus, mas nos ares. E aí, olha, para fecharmos este primeiro vídeo, para não ficar muito longo, nós vamos ver aqui, ó, Apocalipse capítulo 11, verso 25, capítulo 11, verso 15 adiante. Tá bom? Vamos ler aqui agora. Diz: E tocou o 7º anjo o seu chofar. Tá vendo que aqui, olha, é o 7º anjo? Por quê? Porque esse chofar, o 7º chofar, é também o último chofar. Exatamente este que o arcanjo, esse 7º anjo, é o arcanjo que está mencionando aqui. Ok? No verso 16. E houve no céu grandes vozes que diziam... Lembra quando o povo de Israel, eles foram receber a Torá no Monte Sinai? Eles viram o monte chamejando de fogo, de densas trevas, de relâmpagos, de vozes e de chofar, de trombetas tocando? Então, aqui é exatamente o mesmo que está acontecendo agora. O 7º anjo tocou o seu chofar e houve nos céus grandes vozes que diziam... Olha só o que está sendo falado aqui. O reino do mundo passou a ser o reino de nosso Elohim e do seu Mashiach. Então, o reino do mundo, que pertencia a Hassatã, o inimigo, ele troca de mãos exatamente aonde? Na 7ª trombeta. Então, vocês aprenderam que na 7ª trombeta acontecem 3 grandes eventos. Quais são? Vamos recapitular. A ressurreição dos mortos do último dia, a transformação dos vivos, leais e fiéis, e o ajuntamento com eles no Senhor, nas nuvens, nos ares, no ar. E ainda tem um 4º evento. O reino do mundo passa a ser o reino de Elohim e de seu Mashiach. Neste momento, Satanás ele perde toda a autoridade sobre tudo. Porque embora Jesus já tenha recebido a autoridade sobre os céus e a terra, lá nos Salmos fala que espera até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Certo? Não é isso que fala lá? Exatamente. Então, nesse tempo todo, né, desde quando Mashiach recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, após a sua ressurreição e a sua transformação, a sua ressurreição incorruptível do novo ser que Yeshua passou a ser, e que todos os que serem fiéis até o fim também serão. Então, desde esse período,
até no toque do último chofar, mesmo Mashiach tendo toda a autoridade nos céus e na terra, o diabo ainda governava, como mencionou os Salmos. Senta-te à minha direita, isso o quê? Quando Mashiach sobe aos céus, depois dos 40 dias que passou com seus discípulos. Deus diz para ele: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por debaixo dos seus pés. E isso acontece exatamente quando a última trombeta é tocada. Mashiach e Elohim, eles recebem o reino, ou seja, eles passam a governar todas as coisas. E aí ele vem para tirar o governo de Hassatã. E ele reinará pelos séculos dos séculos, ou para sempre, como algumas versões falam. Então essas são as coisas faladas quando a última trombeta foi tocada. Aqui nós vimos as coisas que irão acontecer quando a última trombeta for tocada. Aqui nós estamos vendo a explicação dessas vozes, nos explicando o que está acontecendo de fato. Além da ressurreição, da transformação e do ajuntamento, está acontecendo a passagem do reino do mundo para o Mashiach e para Deus. Para Deus por quê? Porque Mashiach representa o próprio Deus na terra. Emanuel, Deus conosco. Olha só o que os 24 anciãos falam. E os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Elohim, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram Elohim. Vamos observar aqui, ó. Eles adoraram a Elohim porque graças damos a Adonai Deus, El Shaddai, que és e que era e que está por vir. Vamos dar uma pausezinha aqui e já já continuamos.